Boa noite, meus queridos amigos. Nós estamos na aula 32. A aula 32, a gente vai falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, das questões de 291 a 329. E dentre essas questões, nós temos aí a relação de simpatia e antipatia, metades eternas, recordação da vida corpórea e comemoração dos mortos, que refere-se aí aos funerais, né? Pode ser que nós não tenhamos tempo de dar a aula como um todo, mas vamos seguir aqui. Peço a vocês que, se eu cair, me mandem uma mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, a questão 291, o que ele fala, né? Sobre as relações de simpatia e antipatia. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos, mas a ligação é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, quando eles dizem isso no Livro dos Espíritos, o que eles estão querendo dizer aí, né? Que as nossas afeições, as nossas simpatias, elas são mais fortes, elas são mais leves, mais límpidas, quando nós não estamos no nosso corpo material, né? Quantas vezes a gente já disse aí para vocês que quando nós desencarnamos, nós ficamos mais leves, e automaticamente essa leveza do nosso organismo, a leveza da nossa consciência material, ela se torna espiritual, ela fica mais leve e automaticamente as nossas relações, tanto de mágoa, de raiva, de ódio, de amor, né, elas se tornam mais transparentes. E aí, o Livro dos Espíritos, ele continua, né? O que ele fala aqui para nós? A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas na igualdade dos graus da elevação. Então, conforme nós vamos evoluindo, automaticamente, o nosso espírito vai se tornando mais puro. Então, nós ficamos mais puros de sentimentos, nós nos tornamos mais puros de emoção, nós temos a compreensão e a percepção mais apurados, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá tudo bem, né? Então, quando o Livro dos Espíritos fala disso, que ele diz, as afeições particulares entre os espíritos, mas a ligação é mais forte na ausência do corpo, porque não estamos expostos aos nossos vícios, ele quer dizer isso, tá? Que a gente desmaterializado, nós ficamos mais leves, nós ficamos distantes da carne, né, do corpo, nós ficamos mais leves e automaticamente as nossas emoções e afinidades, elas são mais orgânicas, elas se tornam mais fluídas. E conforme nós vamos tendo essa percepção e esse entendimento do que é, né, a irmandade universal, nós vamos entendendo e compreendendo as relações de níveis de desenvolvimento uns dos outros. Uns entendem mais, outros entendem menos. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai automaticamente se purificando espiritualmente, tá? E aí ele continua aqui, né, o Livro dos Espíritos. O que ele fala? O alimento do ódio acontece apenas entre os espíritos impuros, e são eles que penetram nos homens as inimizades e as divergências. Então, quanto mais nós alimentamos sentimentos ruins, sentimentos negativos, automaticamente, isso é a lei de causa e efeito, nós atraímos para nós mesmos
relações tóxicas, relações de inimizades, relações de interesses pueris, né? De interesses materiais. Então, a gente automaticamente atrai aquilo que a gente emana, aquilo que a gente internaliza em nós, tá? E aí ele fala assim: compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam na terra mutuamente e pueril o motivo que os inspirava. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Então, automaticamente, quando a gente desencarna, é muito engraçado que vocês, quando vocês terminarem os estudos e iniciarem os trabalhos nas sessões espirituais, vocês vão entender vão entender melhor na prática o que eu vou falar aqui para vocês agora. Quando nós desencarnamos, automaticamente nós nos vemos de frente com os nossos desafetos, né? E que a gente acredita, né, que são os desafetos, porque esse alimento que nós temos com os nossos desafetos de mágoa, de raiva, de ódio, ele acaba caindo por terra, porque quando nós estamos lá frente a frente e conseguimos compreender que essa vida, que é a vida espiritual que nós estamos, que ela é eterna, né? Que ela não é transitória como a vida material em que nós estávamos, a gente entende que aquele ódio, aquela mágoa, aquele sentimento de querermos fazer o mal, né? Ou pagarmos na mesma moeda para um outro indivíduo, isso cai por terra. Porque a gente começa a entender que nós sentimos isso por alguém, eles estão, e esse alguém, se está na mesma sintonia que nós, a gente entende que nós estamos no mesmo nível de desenvolvimento ainda, no mesmo nível de compreensão. E aí a gente começa a se incomodar. Então, a nossa consciência pesa muito mais, porque nós estamos leves e as nossas percepções, elas ficam muito mais amplas. E aí ele segue aqui falando que, não havendo entre eles antipatia, aproximam-se um dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade de maturidade, reconhecem a infantilidade de suas divergências e deixam de se malquerer. Então, a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente sentia no plano material cai por terra. Então, é muito interessante. E aí, quando eu vou dar um exemplo aqui das sessões espirituais, muitos irmãos, né, muitos indivíduos ali, espíritos que a gente auxilia, vêm com esse discurso, vem com esse discurso de maldizer de alguém, de raiva, de rancor, de ódio. E, às vezes, muitos perduram esse sentimento negativo por longos séculos, né? Uns por anos, outros por meses e alguns por longos séculos. E aí, quando a gente começa, né, a conversar com esses colegas, com essas pessoas, esses amigos que vêm até nós pedir ajuda, eles começam a compreender o quanto tempo eles perderam alimentando esses tipos de sentimento. E aí, a ficha, né, como diz o ditado, a ficha começa a cair. Porque aí ele vê que ele perdeu um tempo de 100 anos, né, 200 anos, porque o tempo na espiritualidade ele é totalmente diferente
do nosso tempo físico aqui, do nosso tempo material, ele automaticamente começa a compreender que tudo aquilo, todo aquele sentimento de raiva, de ódio, de desprezo, né, de egoísmo que ele sentia, passou-se esse tempo, caiu-se por terra, e ele vai ter que voltar com essas mesmas pessoas com as quais ele entendia que eles eram os seus desafetos, né? Por conta desses sentimentos pequenos, por conta da nossa ainda imaturidade moral. E aí ele segue aqui, né? O que ele fala para a gente? Ele fala assim, que quando a gente, depois da morte, quando a gente desencarna, né? Aí a gente, de repente, a gente fez aí, né? Nessa encarnação, digamos que a gente fez mal para alguém, né? Pode ser esse mal, pode ser físico, pode ser emocional, enfim, pode ser qualquer tipo de circunstância ao qual nós nos degladiamos de alguma forma com o outro, né? Nós interferimos de forma negativa no livre-arbítrio do outro. E aí a gente desencarna, né? Então a gente desencarnou e a gente está lá, frente a frente com essa pessoa, né? Com esse espírito. E aí, o que acontece? Para os bons, né? Para aquelas pessoas que a gente desejou o mal, que a gente fez o mal, e que são espíritos bons, que são espíritos que estão num grau evolutivo um pouquinho acima do nosso, eles nos perdoam. E eles nos perdoam e entendem que eles conseguem enxergar, isso quando acontece, o nosso arrependimento. Então, eles nos perdoam e a vida segue, né? E a vida espiritual segue. Para aqueles que são maus, né? O que acontece? É possível que guardem ressentimento do que lhes fizestes e vos persigam, até não raro, em outras existências ou em outra existência. E aí vira o obsedado e o obsidiado, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento desse ponto para que nós internalizemos esses sentimentos em nós e, de fato, nos reavaliemos com relação aos nossos sentimentos. Porque, às vezes, a gente fala muita coisa da boca para fora. E quando acontece, de fato, a situação, né? Ou quando nós encontramos com essa pessoa que a gente entende que é o nosso desafeto, quando nós batemos de frente com essa pessoa, qual é o nosso sentimento para com ela, né? Como é que a nossa consciência trabalha com relação a esse ponto, né? Será que nós estamos emanando para nós e para esta pessoa ou a situação a energia correta? Então, essa é uma avaliação que a gente precisa fazer, tá? Porque isso reflete em nós, primeiramente, para depois refletir no outro, tá? E aí ele segue aqui, nesse livro do Chico Emmanuel, no capítulo 21, Inspiração, o que ele fala sobre a antipatia? A aversão destaca-se de improviso, no ambiente mais íntimo de nossa experiência em comum, por desafio à nossa capacidade de auxiliar e compreender. Então, quando ele fala nesse ambiente mais íntimo, o que ele está falando, pessoal? Ele está falando do nosso ambiente familiar, ele está falando do nosso ambiente de trabalho, ele está falando dos nossos amigos que nós escolhemos. Então, daqueles ambientes que nós vivemos o dia a dia. Nesses ambientes é aonde
nós temos os nossos maiores desafios. Por quê? Porque ali nós estamos convivendo com os nossos, também convivendo com os nossos desafetos. E a gente, né, a gente reencarna, todos nós reencarnamos com esse formato familiar, ou a pessoa dentro do trabalho é o meu chefe, e eu vou conviver com essa pessoa 5, 10, 20, 30 anos, né, ou vice-versa. Então, eu reencarno nesses mesmos núcleos, com disposições, com cargos, né? Vamos chamar de cargos aí, diferentes. Uma hora eu venho pai, outra hora eu venho mãe, outra hora eu venho filho, outra hora eu venho chefe, outra hora eu venho subordinado, para que nós aprendamos uns com os outros. Essas experiências de aversão, de antipatia, é muito engraçado, que eu não sei se vocês já passaram por algum tipo de situação nesse sentido, mas provavelmente, se não passaram, conhecem alguém, a gente fala assim, né? Nossa, mas dentro da minha casa, vamos trabalhar, vamos dar um exemplo de um núcleo familiar onde do nosso lar, da casa onde a gente vive, tá bom? Com as pessoas ali, pai, mãe, enfim, depende da estrutura familiar aí daquela casa que a gente está vivendo. E aí, a gente fala assim, nossa, eu me dou tão bem com o meu irmão A, com a minha mãe, e já com o meu pai e com o meu irmão B, é uma coisa assim, a gente está sempre brigando, a gente está sempre discutindo, a gente discute até por escolha de cor do tapete, né? Então, a gente acaba, às vezes, não entendendo o porquê que em algumas relações, dentro desses pequenos núcleos, né? Algumas são tão fluídas e são tão naturais e tão amorosas, e outras são algumas tóxicas, né, dependendo da situação, outras, de fato, a gente cria essa inimizade, essa aversão, e aí a gente acaba não compreendendo, porque a gente fala assim, poxa, nós temos essa relação de consanguinidade. Então, quando a gente fala dessa questão de consanguinidade, nós, ainda encarnados, nós ficamos um pouco assustados e até mesmo surpresos, porque a gente fala assim, nossa, como que um irmão meu pode ter feito isso, sangue do meu sangue, né? Quando, na realidade, essa questão de consanguinidade, ela é material, ela é humana, né? E a vida válida é a vida espiritual. Essa vida que nós estamos, ela é transitória, né? E a relação que nós temos que, de fato, nos preocupar são as nossas relações de afinidades que temos, né? São essas relações sentimentais que emanamos uns para os outros, independente de termos consanguinidade ou não. Porque todos nós, dentro das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus, todos nós somos irmãos. E todos nós pertencemos a uma família única, aonde todos nós somos filhos de Deus. E aí ele segue aqui dando exemplo. Surgem na pessoa do familiar, no companheiro de jornada, no parente indireto, no chefe humano chamado a orientar-nos o serviço, no subordinado trazido à cooperação. O Senhor pede auxílio, pede a gente auxiliar e compreender. E aí, às vezes, a gente não entende, né? A gente fala, meu Deus do céu, é meu sobrinho, mora comigo, e eu faço de tudo por ele, e a gente sempre está se estranhando, ou eu tento orientá-lo para um caminho reto, e ele vai pelo caminho torto,
e aí a gente fica, e o outro sobrinho ou o meu filho que mora junto com a gente, eu me dou tão bem, e vice-versa. E aí a gente fala assim, e agora? O que eu faço diante dessas relações que são tão diferentes, né, em termos emocionais umas das outras, e o que eu faço? Né, morando dentro do mesmo ambiente ou trabalhando no mesmo local? Eu preciso compreender. E para que eu compreenda, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me internalizar, né? Rememorar todos esses meus sentimentos que eu tenho e fazer o quê? Diluir aqueles que são negativos para que eu consiga transformá-los em algo positivo. Porque aí as minhas relações de antipatia tornam-se relações simpáticas. E aí a gente segue aqui. O Emmanuel fala, isso é muito forte, né, o que ele diz. Ninguém é tão indigente que não possa algo oferecer de si próprio na formação do tesouro da simpatia. Todos nós somos capazes de ter esse sentimento de simpatia, de empatia. Todos nós somos merecedores, independente de classe social, de raça, de credo, de cor, de religião, independente. Por que que o Emmanuel fala isso? Porque todos nós somos filhos de um único Pai. E a lei é para todos nós. Independente do grau evolutivo em que eu me encontro aqui na Terra. Independente do grau evolutivo que eu me encontre em desencarnado no universo. A lei é para todos. E todos nós somos merecedores de amor, merecedores de compaixão, merecedores de solidariedade. Tá? E aí a gente segue aqui. Na questão 297 do Livro dos Espíritos, o que ele diz? Ele fala assim, a afeição mútua de dois seres na Terra se mantém na espiritualidade, desde que originada de verdadeira simpatia. Então, assim, o que ele está querendo dizer aí? Quando são sentimentos transparentes, quando são sentimentos que não requer nenhum tipo de interesse. Interesse seja ele material, seja ele financeiro, emocional, né? Independente do interesse. Então, eu me dou de amor para esse outro, sem querer nada em troca. Porque assim como eu amo a esse indivíduo, eu amo a outro indivíduo, de forma pura, de forma tenra, né? E aí a gente consegue galgar mais um passinho na evolução, quando nós conseguimos atingir esse tipo de afeição, esse tipo de relação simpática. Então, aí ele continua, se nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Porque o que ele quer dizer? Que é o que a gente já falou. Se eu estou falando de coisas, de relações, que o seu interesse é material, vocês concordam que essa materialidade ela é transitória, ela tem um tempo limitado? Se ela tem um tempo limitado, o quão qualitativa é uma relação dessa? Então, a gente precisa começar a nos revisitar e reavaliar todas as nossas relações para que a gente consiga transformá-las em algo de valor espiritual, embasados na lei de Deus, aonde nós tenhamos a transparência nessas relações, em relações de amor, em relações de respeito, para que a gente leve
essas relações para as outras vidas, para que a gente não fique apenas na parte da carne, na parte do material. E aí ele fala, as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis, né? Isso estava até numa das questões do questionário que a gente deu, uma das perguntas do questionário. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Aí fecha com chave de ouro sobre o que eu estava acabando de falar agora, né? Então, a gente precisa querer ter relações mais sólidas e duráveis, e para que a gente queira fazer isso, para que a gente queira ter essas atitudes, nós precisamos nos transformar. Então, essa transformação, ela precisa iniciar em algum momento. Por mais que, às vezes, nós tenhamos medo, mas em algum momento ela precisa ser iniciada. Então, a gente precisa começar a trabalhar em nós para que a gente consiga viver, né, de acordo com o amor que Jesus nos deixou, com o amor que Deus nos ensina todos os dias, para que a gente, de fato, crie essas relações. Perguntas? Teve só um comentário da Flávia, quando você estava falando das aversões e antipatias. Está bem baixinho, Laerte. Quando você estava falando sobre as aversões e antipatias, que ela estava falando que no trabalho, que ela acha que é o maior desafio, porque somos todos obrigados a engolir, goela abaixo, nossas antipatias, sem ter para onde fugir, embora não devamos fugir, porque se estamos juntos, algo precisamos aprender mutuamente, mas que não é fácil, não é mesmo? A gente precisa, nós precisamos, que é o que eu já falei aqui, nós estamos aqui para aprender. Então, como a gente está nesse estágio de aprendizado, nós teremos N tipos de relações e N tipo de situações para que nós possamos aprender de forma correta. E eu digo mais, se a gente não aprende na primeira vez, vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira, a quarta, a quinta, e sucessivamente, até que nós tenhamos a maturidade moral e aprendamos com os nossos erros. Isso é claro, tá, gente? E isso não é para a pessoa que mora no sul, no sudeste, não. É para todos do planeta Terra. É para todos do nosso universo, encarnados e desencarnados. Eu vou seguir mais um pouquinho aqui, que a gente tem muita aula ainda, e não vai dar tempo de passar tudo, tá? O Metades Eternas eu fiz alguns comentários junto com o Pedro, tá? Tá, Metades Eternas. O que eu trouxe aqui para vocês? No Livro dos Espíritos, na questão 298, o que ele diz para nós? Em alguma parte do universo, a sua metade se reunirá a você? O que vocês acham? Que a gente vai encontrar a nossa metade espiritualmente? Respondam para mim aí, podem ligar o áudio, por favor. O Kleber está falando não. O Alexandre não. Patrícia não. Não? E por que não? Viviane não. E por que não? Por que não, gente? Abram os áudios. O Kleber dizendo porque o espírito é indivisível. A Ana Paula, porque somos únicos. Marilene, porque somos seres individualizados. Muito
Muito bem. Então, o que ele fala aqui para nós? Não há união particular e fatal de duas almas. Isso não existe, né, gente? A união que há é de todos os espíritos. Nós não somos universais, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, a gente, aos poucos, a gente vai começando, né, a entender o que são essas metades eternas, né? E ele continua. Deve-se entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E o que ele diz? A expressão ela é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados, os dois estariam ambos incompletos. Vocês imaginam que Deus pensaria dessa forma? Aí a gente vai na lógica, né? De criar espíritos incompletos, seria até desrespeitoso, né, com Deus, nós pensarmos dessa forma. E aí, ele fala aqui, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Somos todos um só dentro dessa escala evolutiva, né? Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos uma família espiritual e filhos do mesmo Pai. Falo dos que atingiram a perfeição nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpativa como dantes com os que lhe ficaram. Então, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai purificando as nossas sensações, os nossos sentimentos, nós vamos conseguindo nos conectar e entender que somos espíritos universais e que a nossa irmandade é universal, a nossa fraternidade é universal, né? E que todos nós, cada um de nós é único. Lembra lá do princípio espiritual, das primeiras aulas? Imagina se Deus iria criar um princípio pela metade, aonde quando nós tivéssemos o nosso entendimento, né, o nosso pontinho lá de inteligência, nós tivéssemos que buscar a outra metade. Então, a gente tem lá o princípio espiritual, o princípio inteligente, 50% dele, né? E aí a gente encarna. E aí nós precisamos procurar um outro indivíduo que tenha o mesmo princípio espiritual e o mesmo princípio inteligente que o nosso, para que exista esse 100%, né? Para que exista essa completude de 100%. E aí, um pouco que nós temos de entendimento de Deus, do que é Deus, jamais Deus pensaria dessa forma, que um filho seu precisasse evoluir em parceria com outro indivíduo. Porque nós somos unos, né? A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Isso não existe, né? Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada de espíritos que a empregaram. Por quê?
quando a gente vai se tornando, se purificando, nós não vamos mais nos preocupando com essas coisas, se somos metades uns dos outros. Nós vamos tendo a compreensão que nós todos somos irmãos e que trabalhamos para que a humanidade, para que a evolução universal, ela possa convergir para o caminho do amor, para o caminho do respeito, para o caminho da solidariedade. E aí esses tipos de sentimentos, né, dessas relações que a gente, na materialidade, dá tanto valor, ela vai se ampliando para um coletivo. E esse coletivo independe se foi o meu familiar ou não. Se é um afeto ou um desafeto. Porque conforme eu vou evoluindo, eu não tenho mais desafetos. Porque eu vou compreendendo as relações entre uns e outros. Ok? Karina, volta um pouquinho lá, só para naquela última frase, só fazer um comentário. Esse também é um comentário interessante. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Isso também nós temos que prestar atenção, que só por ser uma mensagem espiritual, só porque veio do plano espiritual, muitas vezes não quer dizer que sejam espíritos elevados. Até livros escritos, coisas que foram feitas, muitas vezes foram feitos por espíritos imperfeitos ainda, não tem uma plena consciência e percepção das coisas. Então, isso nós temos que observar e tomar cuidado. Por ser, mas é uma mensagem espiritual, veio do plano espiritual. Lá também existem espíritos que não têm muita evolução. Que são como nós, né? Exatamente. A gente desencarna e continuamos os mesmos, tá bom? Os mesmos que nós estamos agora, nessa encarnação. Então, nós só retiramos esse invólucro material e os nossos pensamentos se mantêm, tá, pessoal? Claro que vem, quando a gente desencarna, como eu já disse, os outros pensamentos das nossas outras vivências, mas nós nos mantemos com os mesmos sentimentos, com as mesmas vontades quando encarnados. E aí, ao longo, né, do nosso dia, quando a gente desencarna e na nossa trajetória espiritual, que a gente vai voltando, né, para esses pensamentos espirituais, a gente vai recordando, eu vou falar isso na aula, a gente vai recordando, a nossa memória, ela vai acelerando com o tempo que a gente vai passando na espiritualidade e a gente vai recobrando tudo aquilo que a gente já viveu, tá? Então, a gente desencarna e continuamos nessa mesma pegada, tá? Se a pessoa foi ruim uma vida inteira na Terra, fisicamente, ela vai desencarnar, o espírito dela vai se permanecer com aquele sentimento ruim, de negativo, de ódio, até que ele tome percepção de onde ele está, do que ele é, para que ele comece a diluir todo esse sentimento e reaprender, tá? Assim se dá também quando é algo positivo, quando é um espírito que emanou amor, que fez amor, no sentido de atitudes amorosas, na sua simplicidade, na sua humildade, de forma natural, quando ele desencarna, se mantém nesse mesmo fluxo, né? E aí ele vai se desenvolvendo para galgar mais um passinho também, tá bom? Quando a gente desencarna, nós nunca estamos parados, estamos espíritos, e assim como aqui na Terra, estamos sempre em desenvolvimento, tá? Nós não paramos, estamos sempre evoluindo. Necessariamente, limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Por isso que a gente fala, né? Minha alma gêmea,
que isso, né, não é uma expressão ilimitada do que a gente de fato é uns com os outros, espiritualmente falando. E aí o Livro dos Espíritos continua: não se deve aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, ele já dá essa indireta, essa direta para nós, né? E aí ele continua. Na Revista Espírita, ele explica isso. Ele fala o quê, né? Eu trouxe esse casinho aí para a gente poder exemplificar. A revista de 1858. Há alguns anos, perdi uma esposa boa e virtuosa, e me deixou 6 filhos. Sentia-me em completo isolamento. Quando ouvi falar das manifestações espíritas, e aí ele foi lá, né? Ele conheceu, quando a esposa dele desencarnou, ele conheceu alguns colegas que trabalhavam em casas espíritas. E ele foi em uma delas, né? Logo me encontrava no seio de um pequeno grupo de bons amigos que se ocupavam desse assunto. Nas comunicações obtidas, soube que minha Clemence lá era feliz e trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido na Terra. Então, ela estava desencarnada, ele encarnado cuidando dos filhos, ela trouxe a comunicação dizendo que ela estava fazendo um trabalho lá em prol da felicidade e do amor ao próximo, né? Uma noite, dizia eu à minha Clemence: querida amiga, por que, apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias de nossa vida comum? E porque muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos em boa harmonia? E ela responde: meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas. Vivemos juntos do melhor modo possível nesta terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Então, eles conviviam, viveram a vida juntos e não eram metades eternas. Tais uniões são raras na Terra. Raras, raríssimas. É por isso que eu até grifei aqui. Podem ser encontradas e representam um grande favor de Deus. Então, Deus faz esse favor para um indivíduo X e Y que se transformam em indivíduos parceiros, né? Em indivíduos que se amam. E aí, o que ele fala? O que ela diz, né? O que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Desconhecidas para nós que estamos na Terra, né? E desconhecidas para muitos espíritos que ainda se encontram na inferioridade. Podes dizer-me, repliquei, né? Ele pergunta para ela, se vês tua metade eterna? Então ele pergunta para a esposa, né, na Terra. Ele pergunta para ela espiritualmente, ela responde o quê? Sim, diz ela. É um pobre coitado que vive na Ásia e que só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos. E esses 175 anos são 175 anos nossos, tá? Da Terra aqui. Reunir-vos-ei na Terra ou no outro mundo? Aí ela, na Terra. Aí ela encerra falando assim: mas escuta, não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Que seres esses? Esses seres onde tem as uniões raras de amor, de respeito, que são raríssimos, que são esses espíritos que se afinizam, é uma afinidade tamanha
que a gente tem algumas perguntas, não sei se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, que eles falam, nós com o nosso vocabulário, nós não conseguimos, a gente não consegue entender, a gente não tem o vocabulário para eles poderem explicar, exemplificar para a gente como que funcionam essas relações, como que é esse sentimento de amor. Então, como a gente tem um conhecimento, né, ainda limitado sobre amor, eles dão como exemplo o amor, esse nosso amor limitado, para que a gente consiga ter uma visão melhor do que são essas relações raras aí de união espiritual, verdadeira, pura, enfim. Perguntas? Sem perguntas? Por enquanto, não. Então, a gente vai encerrando a aula por hoje e o restante da aula eu passo para vocês na próxima aula. Aí eu vou fazer um bem bolado aqui e passo para vocês na próxima aula, porque já são 9h50. Fechado?